Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, dia 20 de agosto. Estamos aqui, né? São 2 horas, 14 horas e 8 minutos mais ou menos. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma live, né? Mais um bate-papo com vocês. Hoje o tema é consumação dos séculos. Realidade ou fake news? Gostaria de falar com você um pouco sobre isso. É um tema assim pouco debatido, pouco comentado, né? E pouco interessante. As pessoas pouco se interessam, achando que esse mundo ficará eterno, será o tempo todo, para sempre. Não é, porque devido a nossa estadia na Terra não tem sido muito boa, não tem sido a melhor possível, Deus então predestinou este mundo a ter um final, né? É a mesma coisa que nós recebemos uma casa para morar de graça. Alguém lhe dá uma casa para morar de graça. O que é que essa pessoa espera de você? O mínimo? Fale alto, não estou ouvindo. Cuidar da casa. Isso, cuidar da casa. Mas, geralmente, tem pessoas que recebem uma casa para morar de graça e ela acha assim, a casa não é minha. Então, tanto faz, tanto fez, não vou pintar, não vou conservar, não vou dar manutenção. E o tempo passa, a casa fica degradada, fica suja, desarrumada, bagunçada, e a pessoa, porque achando ela que a casa não é dela, que ela não tem nem obrigação de cuidar daquela casa. É a mesma coisa, Deus nos emprestou, nos concedeu morar neste mundo e espera de nós o mínimo possível de tomar conta desta casa. E o homem, a cada dia que passa e passou, ele veio degradando essa casa, não só a casa planeta Terra, mas a sua própria casa, que é o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Como Deus deu livre-arbítrio ao homem, né, que o livre-arbítrio é a condição do homem escolher o que ele quer para a vida dele. Deus não criou robô, não criou máquina, não programou ninguém, não disse faça somente isso. Geralmente existem espíritos, né, que eles exigem de você uma obrigação, exigem de você algo, e se você não fizer, tem uma vingança, tem uma paga, né, tem um castigo por não fazer como aquele espírito ou aquele Deus lhe pede. Deus não. Ele dá a você a condição de escolher o bem e o mal, o certo ou o errado. Tanto é que Adão e Eva, eles saíram da ordenança divina e, no entanto, Deus interviu nessa desobediência. Ou você acha que Deus é menino? Deus não sabia que Eva ia ser tentada pela serpente, que no caso foi o adversário, Satanás, que através da serpente enganou Eva? Lógico, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus viu, ouviu e já sabia. Mas por que não evitou? Porque ele deu a esse homem a condição de escolha. Ele não queria criar uma máquina, um robô, que o adorasse e servisse por obrigação, como se fosse uma coisa assim, mecânica. Então, por isso, o homem, por ter esse livre-arbítrio, tem escolhido mais o caminho da maldade, o caminho da perversidade, o caminho da destruição, o caminho de estar longe de Deus. Né? O homem prefere estar longe de Deus. Quando Deus criou os peixes do mar, Deus falou diretamente com o mar. Ele disse, haja peixes no mar. Quando Deus criou as aves, Deus falou com o céu, né? Haja aves do céu. Porém, quando Deus criou o homem, ele falou consigo mesmo. Ele disse, façamos o homem
conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem, ele não foi feito como as demais criações de Deus sobre a terra. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, o Espírito de Deus, ele foi e tem a atribuição de estar habitando dentro do homem. Mas como ele vai habitar dentro do homem, que está andando numa vida dissoluta, pecaminosa, né, uma vida atravessada, uma vida embaraçada, longe de Deus? Então, para que as coisas sobrevivam, elas têm que estar no seu devido lugar. Vamos dar um exemplo. Se você tirar um peixe do mar, o que acontece com ele? Um peixe do mar ou do rio, o que acontece com ele? Não entendi, fale alto. Ele vai morrer. Se você deixar de dar um alimento, todas as árvores, as árvores e todos os meios das aves se alimentarem, deixasse de existir, elas vão o quê? Morrer. Pois então, se o homem foi criado por Deus para viver para Deus, quando ele se afasta de Deus, ele morre. Assim como o peixe morre, assim como a ave morre, assim como você tira uma planta, né? Você tem uma planta que está plantada em determinado lugar. Se você arrancar ela pela raiz e deixar ela fora da terra, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai o quê? Morrer. Pois então, se Deus fez você para Ele, para viver nele, e você se afasta dele, você está em morte eterna. Você está em caminho de colisão, em caminho de morte. E nesta manhã eu quero dizer a você que você não tem condições de viver sem Deus, porque você foi criado para Ele, para viver para Ele e para estar com Ele. Quando você opta por não estar com Ele, você está em rota de colisão, está em morte eminente espiritual, que possa ser, né, a física, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos falar aqui rápido, que o nosso tempo, né, eu estou tentando fazer uma live mais rápido possível, mas eu quero ler para você aqui, ó, Atos, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E lhes disseram, os dois anjos que estavam na seção de Jesus, disse ao discípulo, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para cima das alturas? Eis que Jesus, dentre vós, foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Vamos aqui para Mateus, né? Mateus 28, 18 ao 20. A grande comissão. Jesus, aproximando-se-lhe, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus disse que haveria a consumação de todas as coisas. Deus não ter aceitado o que o homem tem feito com a terra, consigo mesmo, e vai chegar um dia que todos nós prestaremos conta. E a natureza tem pago o preço pelo homem que tem vivido com sua vida dissoluta, e aí vemos tudo isso sendo destruído. Mas só que um dia teremos que parar para ter um acerto de contas. Nada ficará impune, nada ficará esquecido, mas tudo que fizermos teremos que prestar conta ao Senhor. Vamos lá, Lucas 21, 11. Lucas 21, versos 11. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Lucas 21, versos 11.
diz assim: então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas também, coisas espantosas e grandes sinais no céu. A Bíblia diz que quando Jesus estiver perto de voltar, todos esses sinais estarão acontecendo. E esses sinais já vêm acontecendo há séculos e agora, nos nossos últimos dias, muito mais ainda. Vamos ler agora João 14, versos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu não vos teria dito, pois que vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis para onde vou, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. E se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tenho visto. Eu gostaria de falar para você que está aí do outro lado da tela, que você precisa se preparar para o dia da vinda do Senhor Jesus. Os anjos disseram aos discípulos, varões galileus, assim como ele subiu, ele voltará. Jesus disse que voltaria para buscar os seus escolhidos. Nós temos duas condições, ou dormimos no Senhor antes da sua vinda, ou estaremos vivos e seremos arrebatados e seremos recolhidos à presença do Senhor. Mas para isso precisa um passaporte, precisa comprar uma passagem, precisa que você adquira esse bilhete. Você entra no avião sem passagem? Não. Você pode pegar um trem sem passagem? Também não. Você pode acessar o cinema sem comprar o bilhete? Também não. No céu, ou no dia da vinda de Jesus, é preciso ter o bilhete. É preciso ter a passagem adquirida e selada com o sangue do Cordeiro. E que passagem é essa, pastor Amaral? A passagem é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, para ter direito à vida eterna, à salvação eterna, às moradas celestiais. E se o dia você estiver vivo, eu estiver vivo, e ele vier buscar a igreja, você ouviu o som da última trombeta. Se você ouviu essa palavra, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, volte-se para Deus, porque assim como a árvore não vive fora da terra, o peixe não vive fora do mar, e as aves precisam de voar, né, e de viver, assim você também precisa de Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Andar longe dele é quebrar a cabeça. Andar longe dele é caminho de perdição. Andar longe dele é rota de colisão para ser exterminado. Se você não quer viver essa vida sofrida, difícil, complicada, né? E se você quer um dia partir, estar diante de Deus como salvo, é preciso que você compre o passaporte hoje, agora, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Senhor, essa pessoa que irá ouvir esta live, essa pessoa que irá ouvir esse vídeo, que o Espírito Santo da verdade que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, dê força a este homem, dê força a esta mulher, dê força a essa jovem, dê força a este jovem que está desenganado nas drogas, que está no leito de dor e enfermidade, que tem sua vida atribulada, dificultosa, que está sofrendo
que não tem mais para onde ir, que a vida dele está embaraçada, que ele possa dar uma chance ao Senhor, que ele possa dar uma chance ao Espírito Santo habitar nele e transformar a vida dele. Pai, que eu te peço agora, salva essa pessoa, liberta essa pessoa, traz ela até a tua presença e ajuda ela em nome de Jesus. Amém.